Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast com a doutora Tainá Lima, onde a gente ela responde as principais dúvidas das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças graves. Vem chegando, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD, faça parte da família Somos Todos PCD, é fácil. Acesse grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, olha lá, gente, somostodospcd.com, basta você digitar somostodospcd.com que você já vai participar do grupo do WhatsApp. E lá é o mural informativo, na descrição, link pro Telegram, lá a gente troca ideias, beleza? Então é isso aí, gente. Doutora Tainá Lima, seja muito bem-vinda a mais um Prevcast. Olá, Michael. Olá para você também que está aqui conosco assistindo esse vídeo. Mais uma vez aqui renovo o meu prazer de estar aqui com vocês falando sobre o direito social, falando sobre o direito da pessoa com deficiência, a fim de garantir aí uma vida com maior conforto e segurança para todos nós. Maravilha! E a gente sempre com a preocupação aqui de colocar dinheiro que você tem direito no bolso da pessoa com deficiência, no bolso da pessoa com doença grave. Então fica ligado, a gente já começa com um caso aqui de contribuição. Então olha lá, tenho 33 anos de contribuição, não tem o nome aqui da pessoa, doutora, e ele faz essa pergunta: tenho 33 anos de contribuição e 2 meses. Tenho visão monocular desde criança. Tenho direito à aposentadoria? Tá aqui a pergunta. E aí, doutora, como é que a gente faz nesse caso aqui para orientar esse amigo que tá contado bonitinho, hein? 33 anos e 2 meses de contribuição. Bom, todo o PCD, né, que tem aí mais de 33 anos de contribuição, ele, independente da idade, ele pode aí ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição do PCD numa alíquota de 100% da sua média salarial. Então, uma das aposentadorias mais benéficas que a gente tem dentro do regimento do direito previdenciário. Se ele é PCD desde a infância, a gente já nasce com essa deficiência. Então, em tese, todo o período contributivo dele foi pago na condição de PCD. Então, eu vejo aí sim um direito de uma aposentadoria por tempo de contribuição leve. O que a gente vai precisar verificar é se de fato todos os períodos que ele considera para essa contagem estão inclusos no CNIS dele e se isso está tudo certinho para que a gente possa dar entrada, para que ele passe por uma perícia psicobiosocial com assistente social, com um laudo, né, conforme os moldes legais, com CID, com assinatura, carimbo, local e data, para que essa perícia comprove essa deficiência de grau leve e a gente consiga aí a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição do PCD com a alíquota aí de 100% do salário-benefício dele. Excelente! Olha aí, pessoal, 100% da alíquota do salário da pessoa com deficiência. É maravilhosa essa opção, essa possibilidade, né, esse direito das pessoas com deficiência. E aí a gente gira o assunto em uma outra situação que muitas pessoas com deficiência passam no seu dia a dia. No entanto, né, porque caracterizou, muitas vezes se tornaram deficientes por causa disso, um acidente, mas tem outro tipo de acidente, que é o acidente de trabalho. Então, muita atenção a essa pergunta aqui e vê se você se identifica com essa situação. Olha lá, doutora, temos aqui a Vanessa Silva, ela pergunta o seguinte: meu marido sofreu acidente no trabalho, perdeu a metade de 3 dedos da mão direita. Ele tem direito de receber? Então aqui a gente tem uma pergunta de acidente de trabalho, só que aqui foi postada dentro de um vídeo onde a gente fala sobre o auxílio acidente, doutora. Então ela está se referindo ao auxílio acidente. E aí, tem possibilidade de o marido dela ter acesso a esse benefício? Com certeza tem sim, Michael. Quando a gente sofre um acidente de trabalho, o ordenamento pátrio ele é muito rígido no sentido de você vai passar aí mais 12 meses naquela empresa com obrigatoriedade de realocação de função. No entanto, a gente sabe que a perda, né, de qualquer membro, de qualquer parte do nosso corpo, ocasiona limitações decorrentes. Quando a gente fala dos dedos, a gente pode ter o comprometimento da força da mão.
Nesse caso, a mão direita. Então, se ele for destra, ele provavelmente vai ter dificuldade na escrita, por exemplo. Isso vai trazer limitações para a vida dele, ele vai precisar ser readaptado, né, para utilizar aí a mão esquerda para escrever, ou até mesmo outras formas de escrita com apenas os dedos, né, e as frações de dedos que ficaram. Então, nesse caso, ele tem direito sim a 50% da média salarial dele, e o INSS deveria fazer de ofício após a cessação do auxílio-doença, caso não tenha feito, para entrar com a demanda judicial. E aí cabe a você buscar um advogado de sua confiança e preferência para que entre com a demanda e obtenha êxito. Olha aí, pessoal, a importância de você ficar ligado nessa questão do auxílio-acidente, como a doutora explicou, porque o INSS deveria, de ofício, ao término do auxílio-doença, entrar com o auxílio-acidente. E a gente sabe muito bem como é que funcionam essas coisas. Por isso que é fundamental que você tenha consciência do seu direito e de como agir. Beleza? Então a gente entra agora em um outro assunto e a gente está falando agora de um amigo nosso aqui que está com dúvida referente à sua condição de saúde. Então muita atenção, você que tem uma patologia ou uma condição, entenda, patologias podem gerar condições previstas em lei. Muitas vezes essa patologia ela não está descrita. Então é muito importante que a gente fale sempre sobre isso a nível de benefícios fiscais em geral, tá bom? Então, às vezes não está de forma explícita a sua patologia, mas ela pode ter gerado uma condição prevista em lei e aí, após uma perícia médica, pode ser que você seja caracterizado como alguém que tem direito, sim, a um tipo de benefício. E aí a gente usa esse exemplo aqui, mas esse exemplo aqui a doutora ela vai responder para a gente sobre a possibilidade de acesso ao benefício fiscal. Vamos lá então. Doutora, tem aqui a pergunta do Carlos Augusto, compartilhada com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Eu tenho tremor essencial, que é uma doença parecida com Parkinson. Fui ver hoje, 5 de outubro de 2023, que o tremor essencial entrou para o estatuto da pessoa com deficiência, que segundo ele. Mas, no caso, não é isento do imposto de renda. E aí, doutora, como a gente orienta aqui o Carlos Augusto sobre a possibilidade do direito à isenção de imposto de renda? Michael, antes de responder propriamente a pergunta, né, desse nosso colega, eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre o critério de deficiência. A legislação, ela não determina um rol de doenças, assim como a legislação do imposto de renda, que são consideradas como deficiência. Então, assim, Tainá, dentro da legislação do PCD, não existe ali o CID ou não existe a minha doença especificamente. A gente sabe que o médico, às vezes, ele quer falar da mesma doença, mas ele acaba colocando ali nomenclaturas diferentes. Nesse caso, não necessariamente a gente precisa que a deficiência esteja incluída nesse rol. O que a gente precisa? Que seja caracterizada uma limitação a longo prazo acima de 2 anos. Então, Tainá, eu tenho uma doença que me impede, por exemplo, de subir uma escada. Subir escada é um movimento comum da pessoa? Sim, é um movimento comum. Eu estou limitado para aquele movimento? Sim, estou. Essa minha limitação, ela dura mais de 2 anos para a minha possível reabilitação? Sim, dura. Se todas essas perguntas elas forem sim, elas forem positivas, você é deficiente, mesmo que a legislação, mesmo que o CID, né, o Código Internacional de Doenças, não esteja na legislação, tá? Então não se apeguem a esse fato de a minha doença não estar no rol da legislação do PCD. Não se apeguem a isso. Se apeguem a, estou limitado, essa limitação ela tem mais de 2 anos? Se sim, ok. A isenção do imposto de renda, ela não é destinada ao PCD, ela é destinada às pessoas com moléstias graves. E essa doença que ele traz aqui, né, que é tremor excessivo, parecida com Parkinson, ela não está prevista. Então, precisaria que fossem doenças previstas no rol taxativo. Dentre as doenças previstas, a gente vai sempre ter na tecla das cardiopatias, nefropatologias, AIDS e etc. Mas a gente precisa que ela esteja ali descrita no rol
de doenças previstas pela OMS, que é considerada doença grave. Olha aí, olha como é importante você ter essa consciência, pessoal, do benefício fiscal. E aí, no tocante à isenção de imposto de renda, tem a questão do rol taxativo. As pessoas, elas pensam da seguinte maneira, né? Muitas pessoas que procuram a gente, doutora, fala que, olha, eu sou PCD e eu quero saber se eu tenho direito à isenção de IR. Não é esse o caminho. Eles falam sobre, sim, algumas pessoas com deficiência podem ter direito à isenção de imposto de renda, porque elas podem ter uma das doenças graves previstas na legislação, que, como eu disse, isso tem que ser avaliado, né, balizado em um laudo médico através de uma perícia, tá bom? Muito bem, então, gente, a gente vira o assunto e, doutora, temos aqui uma situação, né, uma preocupação sobre qual é a melhor aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então eu passo agora essa pergunta para a senhora, doutora. Olha lá, a gente tem aqui a pergunta do Sidney. O Sidney Nascimento, ele fala que tem 59 anos, tem 22 anos já contribuído para o INSS, recebe auxílio acidente de meio salário mínimo desde o ano de 2008. Atualmente é funcionário público municipal desde 2011, é PCD leve. Qual a melhor aposentadoria pelo INSS por deficiência com 60 anos ou pela prefeitura daqui a 10 anos? Salário atual, mais ou menos 3 salários mínimos, doutora. Tá aqui a pergunta do Sidney Nascimento. A gente tem aqui uma situação clara de a necessidade de existir um planejamento para poder identificar todas essas variáveis aqui que o Sidney passou para a gente, né, doutora? Como é que se enquadraria ele, se é possível, né, baseado nas informações, ele escolher a melhor aposentadoria? Impossível, e seria muito imprudente da minha parte sugerir alguma aposentadoria para o Sidney se eu não tivesse munida dos cálculos que baseia, né, a minha decisão de ser mais benéfico ao INSS e ser mais benéfico à prefeitura. Por quê? Ambos vão ter regras diferentes, formas de cálculo diferentes e provavelmente contribuições diferentes. Então, por isso que toda vez que a gente precisa determinar qual era a melhor aposentadoria ou qual a melhor forma de pagar o INSS, é necessário fazer um estudo do que já foi pago, do que está sendo pago, para futuramente a gente saber o que vai ser recebido. Então, tudo isso precisa de uma análise, de uma estratégia e de uma individualização e uma personalização do caso do Sidney para poder, com certeza, instruí-lo a trazer o tempo do regime próprio para o regime geral, ou seja, da prefeitura para o INSS, ou até mesmo se aposentar nos dois regimes, quem sabe não seria possível. Então, só mediante um planejamento previdenciário. Olha aí, pessoal, a importância do planejamento previdenciário para a sua vida, a possibilidade de você, quem sabe, se aposentar mais cedo e com o melhor regime possível. Sua situação precisa ser avaliada e sempre procure um especialista de sua confiança. Lembrando, né, como a gente sempre comenta para vocês aqui, que você pode contar com a gente para poder buscar esse planejamento previdenciário. Entre em contato conosco. Atenção, tem aqui o telefone na barra, DDD 13 981 58 8602. E aí a gente gira o assunto e eu comento agora com a doutora uma situação que para mim é triste, né, doutora? As pessoas saberem de um benefício, a possibilidade de estar recebendo um dinheiro do governo que sempre foi o seu direito, sempre foi, só que ela fica sabendo depois de muitos anos e a possibilidade de receber o valor desde quando ela tinha acesso, poderia ter acesso ao benefício, foi diminuída. Então a gente tem aqui uma situação que eu quero compartilhar com vocês e eu vou perguntar para a doutora Tainá. Olha lá, doutora. O Daniel Souza disse que sofreu um acidente em 2003, doutora, 2003. Mas só agora vim dar entrada no auxílio acidente. E já foi concedido. Como será, né, que vai ser o cálculo para ele começar a receber? Doutora, o Daniel Souza, tem como a gente ajudar ele sobre como seria esse cálculo, o que é previsto na legislação a respeito? Qual seria o direito do Daniel, doutora? O cálculo do auxílio acidente, ele consiste em 50% da média salarial na época do fato gerador, ou seja, lá em 2013.
O INSS ele deve somar aí todas as contribuições pagas por ele entre o Plano Real em julho de 94 até o fato gerador, né, dessa limitação, dessa média, tirar aí a porcentagem de 50%. Tainá, tem como eu saber se está certo? Tem. Você pode refazer os cálculos ou encaminhar para um contador ou um advogado que tenha conhecimento jurídico e técnico previdenciário para que ele possa verificar se de fato os cálculos foram feitos de maneira correta. Mas o cálculo consiste em pegar todos os salários, somar mês a mês, desde o início, né, ou até desde julho de 94 até a data do fato gerador e desse momento subtrair aí 50%. Olha aí, pessoal, a importância de você ficar consciente, como eu sempre falo, consciente do seu benefício, para que você não perca tempo de acessá-lo. Lembrando, né, que inclusive alguns benefícios sobre a possibilidade de restituição de valores segundo a legislação, até 5 anos para trás. Então é importante que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque com certeza, assim como você, existem outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores, que possuem as mesmas dúvidas que você. E aí a gente gira mais uma vez o assunto. E o assunto agora, doutora, atenção, a gente vai falar agora sobre uma idosa pensionista. Então, muita atenção a você que é pensionista ou conhece algum familiar, um amigo que seja pensionista e tem esse tipo de dúvida. Olha só, ela é uma idosa pensionista de servidor público federal, doutora, procurador federal. Ao ser interditada, na verdade, nem deve ser ela que está perguntando, porque ela está sendo interditada aqui, essa idosa pensionista. Então, vamos lá, nós temos aqui a seguinte situação. Até peço perdão ao pessoal aqui, que eu já segui uma sequência e acabei errando. A gente tem aqui uma situação de ter uma idosa que ela é pensionista e ela, me parece, né, que vai ser ou já é interditada. A pergunta é se ela tem direito à isenção do imposto de renda, doutora. Olha lá, faço a mesma pergunta a respeito de quem tem a depressão, tomando medicamento todos os dias. Não sei, imagino que seja um familiar da pessoa, e aí a gente vem com 2 perguntas em uma pergunta só, doutora. E aí, como é que a gente pode responder? Aqui é a Josi fez essa pergunta pra gente. Bom, Michael, o fato de ser interditada ou não vai interferir aí na busca pelos direitos. O que vai acontecer é que ela vai precisar que o curador dela, né, a pessoa que está responsável sobre ela, faça esses pedidos, né, porque ela vai ser civilmente interditada. O que vai garantir a isenção de imposto de renda? A doença originária que ela possui. Pelo relato, ela não fala, né, sobre a doença. Ela faz a mesma pergunta para quem tem depressão, mas ela não fala a doença originária dela. A depressão não integra o rol de doenças graves. Então, o fato de ser interditada não impede a isenção de imposto de renda. Só precisaria saber qual a doença que está levando a essa interdição. E se essa doença estiver escrita no rol lá de doenças graves da OMS, o curador dela é que tem que procurar um advogado especialista para entrar com o processo de pedido de isenção de imposto de renda. Olha aí, pessoal, a importância de você se agilizar quanto à isenção de imposto de renda. Afinal de contas, todo mês é descontado do seu contra-cheque ou do contra-cheque do seu familiar. Às vezes a pessoa tem um parente que tem algum tipo de incapacidade, às vezes não está nem ligado no que está acontecendo, está com a sua condição de saúde ali debilitada por causa de uma doença grave, inclusive prevista, obviamente, né, na legislação, e pode ter acesso ao benefício de isenção de imposto de renda. Presta bem atenção nisso. É direito dessa pessoa ter acesso ao benefício, parar de pagar o imposto de renda e ainda ter acesso ao benefício, ou valor, na verdade, que foi pago de imposto de até 5 anos para trás. Então é muito importante que você busque saber sobre o direito à isenção de imposto de renda. É importante que você compartilhe essa informação com o máximo de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque esse dinheiro vai ficando com o governo. E o governo só aumenta os impostos, né? Só aumenta a carga tributária em cima das pessoas, da população em geral, mas se você tem um direito, você precisa exercê-lo, tá bom? Então é importante que você faça isso e você pode entrar em contato conosco
para orientações a respeito desse direito. Então, atenção, nós temos aí o telefone na barra, nosso DDD 13 981 58 8602. Exerça o seu direito, tenha a isenção do imposto de renda, fique livre do imposto de renda e tenha restituição do que foi pago de até 5 anos para trás, tá bom? Daqui para 5 anos para trás. Muito bem, então, gente, vamos falar sobre agora a possibilidade de você aumentar a sua aposentadoria. A gente estava conversando sobre isso na semana passada, sobre um caso de uma pessoa que queria saber sobre o benefício de ter um aumento em sua aposentadoria de 25%. A doutora Tainá, ela explicou as circunstâncias e, enfim, é normal que toda vez que a gente pega e publica um vídeo a respeito de algo que a gente ainda, inclusive, não tinha comentado aqui no canal, surjam perguntas a respeito disso, sobre possibilidade de outras pessoas também terem acesso ao benefício. E é por isso que a gente recebeu, né, a pergunta que eu compartilho com vocês, coloco agora em tela, da Miriam. Olha lá, doutora, a Miriam disse que é aposentada por invalidez. Esse comentário, na verdade, ela fez um comentário em resposta ao vídeo, aquele assunto de aumentar, a possibilidade de aumentar a aposentadoria em 25%. E ela é aposentada há 11 anos por invalidez. Tenho 68 anos, tenho artrite reumatoide, insuficiência cardíaca com 30% da atividade cardíaca. Doutora Tainá, existe a possibilidade de a Miriam também ter acesso ao benefício, poder aumentar em até 25% a sua aposentadoria? Então, Michael, vamos por parte. Existem alguns requisitos que a gente precisa preencher quando a gente vai solicitar o aumento de 25%, né, da aposentadoria por invalidez. O primeiro ponto é que o servidor ou segurado, ele tem que ter sido aposentado por invalidez. Ele não pode aí ter sido aposentado por idade ou por tempo de contribuição. A aposentadoria tem que ser por invalidez. No entanto, quando a gente fala de limitações e cuidados básicos, aquela pessoa tem que depender dos outros, inclusive para, por exemplo, tomar um banho, se alimentar, trocar de roupa e etc. Então não é uma mera limitação, mas sim uma dependência integral que vai fazer com que alguém deixe de trabalhar para cuidar de você ou até mesmo que seja necessário o acompanhamento 24 horas de um enfermeiro / cuidador. Então, esse acréscimo não está caracterizado a um tipo de doença, e sim a sua barreira de enfrentar a sua vida diária, a sua vida costumeira. Então, a doença aqui ela não vai ser fator relevante. O que vai ser relevante é essa insuficiência cardíaca que a Miriam afirma ter. Ela é insuficiente ao ponto de não permitir que ela saia na rua sozinha, que ela tome um banho sozinha, que ela se alimente sozinha. Ela precisa realmente de cuidados básicos 24 horas? Se a resposta para essas perguntas forem sim, ela vai ter direito. Sobre o fato aí, né, de estar aposentada desde 2011, a gente tem que entender que quando a gente vai solicitar esse benefício, seja esse acréscimo ou até mesmo o caso do auxílio acidente, você tem direito de ter esse reconhecimento desde a data de entrada dessa aposentadoria ou, como no caso do auxílio acidente, do dia seguinte à cessação do auxílio doença. Quando o segurado ele vai para o INSS sozinho, ele não possui o técnico, né, a competência técnica específica para que se possa solicitar de acordo com a legislação e fundamentar aquele pedido ao ponto de coagir e obrigar o INSS a pagar os últimos 5 anos de atrasado. O que acontece é, ele vai lá fazer o requerimento, o INSS vai conceder de hoje em diante e ele vai perder aí 5 anos de contribuição. Né? Na verdade, de contribuição não, me perdoem, mas de recebimento desse benefício. Então, sempre que a gente vai tratar sobre um benefício, sobre um reconhecimento de direito que deveria ter acontecido anos atrás, é devido ao recebimento de pelo menos 5 anos, né, que ficaram aí para frente. Então, no caso da Miriam, precisa verificar se os cuidados básicos de saúde e de vida diária estão comprometidos. Olha aí, pessoal, se você está nessa situação, se você tem um familiar nessa situação, é óbvio, precisa ser avaliado caso a caso, tá bom?
entre em contato conosco, tá bom? Para orientações que a gente vai estar passando para a doutora Tainá para poder ela estar avaliando essa possibilidade, tá? Obviamente, né? Se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco para a gente fazer essa indicação e também você pode procurar sempre, né? Um advogado que seja especialista da sua preferência, beleza? Então é isso, gente. Doutora Tainá, muito obrigado pela participação de mais um Prevcast. Eu que agradeço, Michael. É sempre muito importante a gente tratar dos direitos sociais como uma forma de buscar autonomia e principalmente segurança e conforto para aqueles que possuem qualquer limitação. Tudo que a gente fala e tudo que a gente traz aqui no canal nada mais são do que direitos basilares constituídos na nossa Constituição Federal desde 1988, que é o direito a uma vida digna, saúde, lazer e segurança. E por mais que a gente tenha um país um pouco injusto, a gente precisa buscar aquilo que é nosso, que é o nosso direito. Então, nada que vocês possam fazer, por mais que demore, vão causar prejuízos ou algum tipo de retaliação, seja na empresa, seja numa posterior aposentadoria. Sempre um prazer. Deixa aqui embaixo teu caso, o caso do teu familiar, a tua dúvida, porque a gente vai estar aqui sempre buscando garantir para você o melhor direito, o melhor benefício. Maravilha, gente. Como a doutora falou, deixa aqui seu comentário. É muito importante. Você pode conhecer alguém, a situação de alguém, conversa com esse alguém, deixa aqui a pergunta que a gente vai estar respondendo vocês por texto ou por que não, né? Como a gente fez com algumas perguntas, respondendo a vocês através do vídeo. E outra coisa importante, você que está acompanhando a gente, você também pode seguir a doutora Tainá. Olha só que maravilha! Siga a doutora Tainá nas redes sociais. Aqui a gente coloca na barra aí embaixo, você pode ver as redes sociais da doutora. Estou mostrando também para vocês agora em tela o Instagram. Você pode seguir ela através do Instagram, conversar com ela, conhecer o trabalho da doutora Tainá Lima. Muito bem, então, gente, muito obrigado pela audiência. Fundamental, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta o vídeo, se inscreve e ativa o sininho, tá? Dê seu comentário, Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Ah, peraí, acesse somostodospcd.com, participe do nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!